Thank you, Ana Lúcia. Hi, Uhum. everybody. Muito obrigada, Ana Lúcia. É um prazer imenso ter sido convidada por Patrícia Moselli e para participar deste webinar. Portanto, é um prazer para mim contribuir com a difusão dos princípios de análise bioenergética, além de poder trazer novas reflexões sobre os comportamentos humanos. Quando eu fui convidada para fazer este webinar sobre os transtornos alimentares, eh, em eu apreciei muito e aceitei com muito prazer, este convite. No início, eu tinha quase, intenção de não aceitar, de abandonar esse desafio, porque eu estava com um pouco de receio, mas após algum tempo eu resolvi aceitar, porque realmente eu quero compartilhar tudo o que eu aprendi com os meus estudos e as pesquisas que eu realizei, e, portanto, eu espero que todos possamos contribuir com a comunidade, dando passos corajosos para todos e aceitando a própria vulnerabilidade, a vergonha e também o desejo de estarmos juntos. Eu aprecio e já agradeço também de antemão o trabalho das intérpretes e de toda a equipe que está trabalhando para a organização deste webinar, além de agradecer a Ana Lúcia, que certamente facilitou todo o trabalho que eu vou fazer hoje à noite. E também agradeço todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram à realização deste webinar. Bom, vamos começar e vou compartilhar, portanto, a minha apresentação. Muito bem. Então, transtornos alimentares e outras compulsões. A doença psiquiátrica é caracterizada por padrões de comportamentos e sintomas, como, por exemplo, a depressão e a ansiedade extrema. Milhões de pessoas no mundo todo sofrem deste problema, até 5% da população, e este problema afeta tanto homens quanto mulheres. Trata-se, de fato, de uma patologia caracterizada por voracidade, insaciabilidade e insatisfação. O analista, portanto, tem que suportar tensões elevadas e, ao mesmo tempo, manter a flexibilidade sem perder o rigor e a coerência do trabalho que deve realizar. Um adulto em cada cinco sentiu-se triste ou demoralizado ou com baixo astral. 19% sentiu desgosto pela imagem do próprio corpo. Portanto, um a cada 5 adultos é mais ou menos um terço. E, portanto, há padrões comportamentais e sintomas tais como perturbação do comportamento alimentar, pensamentos e emoções angustiantes, anorexia nervosa, bulimia nervosa, e são certamente distúrbios, transtornos mais comuns nas mulheres que podem também se verificar em qualquer idade e tanto homens quanto mulheres, portanto. A dismorfia corporal pode se verificar como uma espécie de alucinação, ou seja, uma imagem distorcida do corpo. As pessoas não se veem como de fato são. E, normalmente, a imagem do corpo aparece maior do que é na realidade. A alimentação restritiva, por exemplo, evitar certos tipos de alimentos, eh, pegar laxantes, purgas para vomitar e comer exageradamente. O binge eating é o consumo de grandes quantidades de alimento num curto período de tempo. E isso, representa também aquela sensação de não conseguir
controlar o que ou quanto comer. Há também uma preocupação exagerada com a forma física, a ansiedade e as consequências da necessidade de ter alguns tipos de alimentos, como os outros olham para nós e o que nós representamos para os outros. E essas atitudes podem realmente conduzir a uma dependência. Portanto, trata-se de condições que vão além da preocupação com a alimentação e o peso. E tem também um impacto forte para o bem-estar físico e emocional, tornando difícil enfrentar a vida no dia a dia. Eu tive vários testemunhos de pacientes que me diziam: "Ah, eu quero comer até não conseguir mais pensar, ou comer para não sentir." Portanto, trata-se de um comportamento autodestruidor. Eu me amo? Esta é a primeira pergunta que temos que fazer. E outra pergunta: por quê? E como nasce essa patologia? Como é a sociedade e como a sociedade atual nos incentiva a alimentar os nossos filhos, a escolher os alimentos para os nossos filhos? A quais sinais devemos prestar atenção em primeiro lugar? Eis que há alguns conselhos para cuidar da alimentação de nossas crianças, como ouvimos o dizer muitas vezes, introduzir novos alimentos, tornar as refeições um momento agradável de brincadeira, mas estes conselhos não resolvem o problema. Eu penso em como eu apareço, no meu aspecto, e é por isso que há novos estudos que devem ser conduzidos para encontrar novas abordagens no comportamento e para entender melhor a dinâmica da personalidade. Segundo Reich, cada personagem traz em si a marca do seu tempo e também dependendo de aspectos históricos e sociais. De fato, a sociedade contemporânea, e conforme a perspectiva de Federico Navarro, é cada vez mais pré-psicótica e narcisística. Então, podemos definir o transtorno da personalidade narcisista como patologia predominante na nossa sociedade nos dias atuais e provavelmente está na base dos transtornos alimentares. O transtorno alimentar é diagnosticado normalmente durante a adolescência e no início da idade adulta. A maioria da literatura mostra que os primeiros sinais dos transtornos alimentares aparecem na adolescência, mas eu não estou de acordo e vou explicar o porquê. Eu acredito que nos próximos slides veremos por que não estou de acordo com esta afirmação. E, de fato, os primeiros sinais podem ser observados também na primeira infância. E Reich nos deu uma grande sugestão, uma grande pista quando escreveu sobre o caráter impulsivo em 1925. Vejam esta foto deste menino de 2 anos. Nos primeiros 2 anos de vida, o homem faz mais experiências e com mais consequências que em qualquer outro momento sucessivo da sua vida. Numa tentativa de responder a essas questões, temos que enfrentar os transtornos alimentares como qualquer outra compulsão. A compulsão é a doença que mais cresce na sociedade moderna, potenciada por aspectos sociais e econômicos, nos quais o consumo se tornou cada vez mais a regra e os excessos não são vistos ou considerados como problema. Por outro lado, o consumo é incentivado, estimulado, como se estivéssemos de fato numa grande roda gigante enlouquecida.
O problema começa, de fato, na primeira infância, quando mãe e filho se desenvolvem juntos através de pequenos passos também tempestuosos numa relação única, que é o resultado de um longo e exigente processo. E para poder esclarecer este ponto controvertido, polêmico, eu quero dividir a minha apresentação em três partes. Então, a primeira parte, vou falar sobre o desenvolvimento na perspectiva da psicanálise. Segundo ponto, falaremos sobre a contribuição da análise bioenergética e a gestão da questão clínica. Terceiro ponto, falaremos sobre explorar os aspectos neuroquímicos e neurobiológicos do cérebro com a ajuda das neurociências. Mas antes, eu gostaria de me apresentar. Eu trabalhei num centro de reabilitação para toxicodependentes, coordenei uma equipe multidisciplinar por mais de 10 anos. Eu estudei as compulsões e dei aulas sobre este tema para encontrar novas abordagens de tratamento. Tenho também uma grande experiência, graças ao meu consultório, procurando sempre novos tratamentos clínicos e criativos com pacientes em setting de ambulatório. Então, vamos ver agora a primeira parte, a abordagem psicanalítica. As reflexões sobre as formas de sofrimento psíquico do sujeito contemporâneo nos conduzem inevitavelmente a este fenômeno das compulsões, vistas na psicopatologia atual como uma marca da cultura do excesso narcísico. Bento falou sobre paixões tóxicas e investigação pesquisa semiológica entre paixão, dependência e toxicidade. E ele diz: a compulsão é tóxica e o sofrimento é sofrer através do sintoma. Charles McDougall Joyce McDougall desenvolveu o conceito sobre o qual a compulsão é uma tentativa de curar estados psíquicos ameaçadores e os objetos escolhidos procuram satisfazer com uma função materna. Quando falamos sobre questões relacionadas à compulsão, é muito importante pensar na maternidade e na comunidade como uma rede de apoio. A maternidade exige mudanças substanciais e até drásticas no comportamento da mãe, tanto no cérebro quanto no corpo. Além disso, entre os seres humanos, a maternidade acontece no seio de uma família, portanto, num contexto socioeconômico e cultural que deve também ser personalizado. A maternidade envolve mudanças substanciais nas características de identidade pessoal e nas interações com os outros indivíduos, precipitando numa cascata de consequências neurobiológicas e fisiológicas. Exige, portanto, uma construção do eu baseada numa construção cultural. As crianças vão aprender palavras, comportamentos e principalmente emoções que nascem dentro dos relacionamentos e também nascem na maneira como a mãe expressa essas emoções, dá segurança e confirma. As crianças, os bebês, eles nascem com preferências sensoriais e se sintonizam com o ritmo e o passo das mães dentro de 6 meses.
dessas experiências, o recém-nascido pode criar o próprio ritmo e começar a formar a estrutura do próprio caráter. E, pessoalmente, como analista de bioenergética, eu acredito que a personalidade seja formada como uma resposta ao ambiente. A qualidade desse laço de união entre mãe e criança vai determinar por quanto tempo uma pessoa vai conseguir resistir e manejar, gerenciar as suas emoções. Muitos recursos, psíquicos, eles são construídos durante esse relacionamento, durante o período de maternidade, que é realmente um processo contínuo. Nessa linha de eventos contínua, a díada primordial constituída por mãe e criança vai de encontro a uma terceira pessoa que logo a subjetividade própria do recém-nascido que é incentivada dessa forma. É uma espécie de sorte quando a mãe não tem má sorte, de azar, quando a mãe não tem bons recursos e a criança deve sofrer cotidianamente esse furacão emocional. A intensidade cria tensões e perturbações psicológicas, bloqueando um crescimento satisfatório e crescente. A criança desenvolve tensões musculares fortes a nível da nuca e do pescoço, na base do crânio, exatamente como efeito cumulativo de experiências repetidas e de choques traumáticos. O corpo está pronto a atacar e se congela, e os músculos nunca esquecem isto. O self patológico, defensivo, fragmentado é a consequência de traumas cumulativos, exatamente como concebido por Mazurkan. As compulsões como sintomas querem equilibrar, equilibrar esse balanço e integrando o self, o próprio eu. E como compreender os traumas? Os seres humanos não nasceram prontos para viver e precisam de alguém que os proteja, que os cuide e que os nutra. Quando a mãe não consegue se adaptar em uma fase de dependência emocional, esses não são traumas no momento no qual esses fracassos da mãe ocorrem, mas podem acontecer por acumulação, ah, quando a criança os deve enfrentar, quando deve enfrentar a sensibilidade da criança. A função maternal é uma barreira protetora que fornece à criança uma componente organizativa, organizacional de qualidade. Os traumas cumulativos derivam exatamente da quebra, da brecha nessa barreira. A vitalidade é assim bloqueada quando é desorganizada por traumas do desenvolvimento. O elemento patogênico do trauma acumulativo é uma estrutura psíquica de defesa contra uma realidade emocional, emotiva, e é um funcionamento defensivo prematuro face a uma invasão sofrida e vivenciada como uma hiperestimulação tortuosa. A subjetividade maternal
deve ser compreendida como o conjunto das representações vivenciadas por uma mulher que é mãe, invocando assim essa complexidade maternal, da subjetividade maternal. Mãe e filho podem viver aquilo que se denomina folie à deux, uma loucura compartilhada. E esses processos podem se tornar exatamente uma folie à deux. E essa expressão francesa pode ser traduzida como todos eles, todas as pessoas que estão em um relacionamento se tornam loucos. Não é fácil para nenhuma mãe compartilhar a própria subjetividade com outro ser humano. As mães devem ser apoiadas pelo próprio companheiro e também por uma pequena comunidade. E é possível que isso aconteça em uma grande cidade atualmente? Nos últimos 40 anos, ou nesse último meio século, a disponibilidade de estar com outras pessoas, com o outro, foi modificada. A globalização, prendeu a todos nós em um contato virtual. E é muito mais fácil ter relações à distância do que uma relação pessoal, face a face. Nós estamos distantes do nosso corpo, sobrecarregados emocionalmente e submetidos a grandes e muitas pressões e informações. As crianças, os bebês, os recém-nascidos, são aqueles que mais sofrem este efeito. Segunda parte, a teoria bioenergética moderna, compreensão baseada na neuropsicologia. Apenas através da abordagem sensorial, a criança é capaz de se relacionar com o mundo. A função sensorial desempenha o papel de consciência primitiva, regulada e modelada pelo ambiente familiar em termos de aprovação, desaprovação. A contribuição fundamental dada por Lowen no século XX foi exatamente melhorar, aprimorar as conexões energéticas sensoriais através das emoções vitais. O self, como um conjunto funcional é formado pela integração de 5 funções: a função energética, sensorial, motora, emocional e perceptiva ou representacional ou representativa. Mas por que é assim tão importante entendermos a compulsão? A função emocional, emotiva, contribui para a elaboração da informação cognitiva. A função de representação através de imagens e sinais linguísticos dá significado às experiências e garante a habilidade, capacidade de pensar e refletir sobre si mesmo ou a si mesmo. As experiências emocionais positivas modificam as células cerebrais, melhorando a própria eficácia com as sinapses. O trabalho feito sobre o apego modifica os circuitos frontal límbicos, aquilo que Jarreau denominava le cerveau
intime, o cérebro íntimo. Consegue-se, assim, ter novos circuitos sinápticos. Já não se trata de patologia ou de quadro patológico, psicose ou neurose, que merecem nossa atenção. E sim, essas são pré-condições e a matriz onde elas são geradas que devem chamar a atenção. Segundo minhas hipóteses, a fase sensorial é o período mais relevante na vida de um ser humano, no que concerne a totalidade do desenvolvimento neural e também a gama de possibilidades emocionais, é, quem sabe, a garantia de uma base, alicerces sólidos para a estrutura, exatamente como quando construímos uma casa. Pacientes com casos de compulsão severa apresentam como rachaduras no muro dessas casas, das quais vai vazar água, e, portanto, o cimento será o objeto da escolha da dependência na tentativa de consertar, de reparar aquelas rachaduras. A busca por uma cura deveria ser interromper esse vazamento de água através das paredes para evitar umidade, bolor e todas as consequências do vazamento. Vou repetir porque é muito importante este ponto como conceito, é exatamente como uma metáfora, uma analogia que eu utilizo com os meus pacientes frequentemente. Quando há casos severos de compulsão, porque os pacientes se apresentam exatamente como tivessem rachaduras na própria estrutura, do qual essa água filtra, e o cimento, o colador de tudo isso, será o objeto de escolha para uma dependência, ou seja, a tentativa de consertar essas rachaduras. O objetivo da escolha da dependência é aquele de buscar, de solucionar o problema das rachaduras criadas. Outra analogia, na versão de Lowen, do fluxo, da corrente, de perda de energia e um corpo desvitalizado pela falta de limites firmes e definidos. Essa é outra analogia que usamos. Uma história muito breve antes de analisarmos algumas ideias que se refere ao manejo clínico. Eu fui reconhecida como uma. Eu sou reconhecida como uma terapeuta que trabalha com o coração. E eu pensava que fosse uma forma gentil, delicada, de dar uma referência de mim própria e do meu trabalho. Mas, na verdade, eu nunca entendi exatamente o real significado dessa expressão, até que li um artigo de Robert Hilton, ou seja, quando Reich encontra Winnicott, publicado em 1998, apresentado em uma conferência internacional de bioenergética na França. Esse evento, ele como confirmou para mim o modo no qual eu conduzo o meu trabalho com esses pacientes. Alguns pontos salientes deste artigo. O paciente busca uma resposta que faça com que ele se sinta real, importante e reconhecido no próprio mundo. Porém, ele se entrega e diz não. Ele não vai pronunciar a palavra não, e sim vai fechar
seu corpo físico e emocional, como em uma concha. É muito importante entender, compreender o paciente quando o paciente não deseja colaborar, porque o cliente tem formas, modos defensivos exatamente para estar com o terapeuta no próprio consultório. Mas nós percebemos esse cenário a partir da estrutura emocional do paciente, a partir do comportamento do paciente e não através de suas palavras. As palavras não conseguem expressar tudo isso, porém, é exatamente aí, no começo da própria vida, é ali mesmo onde se desenvolvem feridas, rancores e negatividade. Reich observou exatamente que o paciente apresenta uma resistência física e psicológica, uma incapacidade ou uma constrição, uma contração dos músculos da garganta e uma resistência interpessoal sob a forma de rancor por ter sido pressionado a se expressar. Reich pergunta: mas por que será que ele não consegue, no caso, o cliente ou o paciente? Quais são as razões? E por que essas razões são tão importantes para essa pessoa? A resposta mais óbvia é que, quando o paciente tentou abrir seu coração, em um determinado momento do próprio passado, ele teve que enfrentar desapontamentos tão dolorosos que o forçaram a se fechar e a se proteger. O subself são ilhas de choque, de medo, dor, a raiva, formadas durante a infância, que nos protegem de ameaças, intimidações e que possuem muita energia. É, como já dito antes em outro webinar, no qual foi falado exatamente de Shapiro, Odila, durante seu webinar, ela afirmou que o ponto principal da resistência e negatividade, nós modificamos nossos corpos para evitar medo e logo buscamos excitação e aceleração para evitar a nossa morte bioenergética. E eu acredito que isso seja uma grande verdade. O que Lowen nos disse, a compulsão é um estado próprio de falta de realidade. Não é apenas neurótica a realidade, mas está também ligada à psicose. Não é aconselhável trabalhar com uma carga pesada, porque o paciente com uma síndrome borderline estará diante de um vazio súbito e avassalador. E no início é impossível tocá-los. Trata-se de pessoas que se sentem emocionalmente mortas.
E eu digo sempre aos meus estudantes, aos meus alunos, que temos que compreender a razão, temos que manter a calma e ajudar o paciente a se expressar. E, a nível bioenergético, nós conseguimos utilizar, fazer alguns exercícios com a catarse ou outros elementos que poderiam, porém, não ser úteis para esses pacientes em particular. Reich nos diz que temos que permitir ao paciente que volte a viver a mesma história de transição entre sentir-se plenamente vivo e estar completamente rígido, congelado, com o objetivo do tratamento, justamente, temos que prestar muita atenção a essa oscilação. O terapeuta precisa, de fato, de 3 elementos. Então, o primeiro é compreender o paciente como uma pessoa. Segundo, estar consciente dos próprios limites na expressão do self. E terceiro, estar disponível a receber a origem primária que os levou a toda a dor e a constrição que provam com o coração aberto. O terapeuta tem que trabalhar com o grounding, assim como apresenta a abordagem de Lowe no spinal grounding, como escrevi na minha monografia para meu TCC. Então, construção do grounding em casos de dependência química de 2017. O eixo, a coluna vertebral, que se apresenta ao mundo com pouco tônus, é o que mais deve ser estudado e de forma aprofundada também. Savoia falou exatamente sobre isso em 2002. No A psicoterapia pode ser vista, portanto, como uma viagem épica. O paciente, como um herói épico, passa pela tragédia da vida. É o que Moselle escreveu em 2020. E Moselle também disse: a análise bioenergética prevê passos importantes a serem seguidos. Então, ir devagar, criar confiança e conexão, transmitir ressonância empática, ajudar os pacientes a encontrar o próprio local de controle no corpo e também trabalhar sobre a vergonha profunda e o ódio para com si próprios. Então, antes de iniciar essa viagem, a pergunta que temos que fazer é a seguinte: por que as compulsões se verificam na vida adulta? Eu aprendi que curar esses pacientes é exatamente como tomar conta de uma criança. Os fatos me mostraram que a maioria desses pacientes com um diagnóstico de compulsão partilham uma história passada semelhante: dificuldade no ambiente social, dificuldade na adaptação escolar, falta de concentração, irritação constante e explosões frequentes de raiva. E em 2017 eu escrevi sobre isto. Eu creio que esta patologia seja o resultado
de um estado de congelamento ou de fixação numa fase do desenvolvimento que deveria ser investigada de forma mais profunda. E tenciono chamar esta fase como fase sensorial. Então, a fase sensorial antecede ou compõe a fase oral e também todas as outras fases subsequentes descritas por Freud. Antes do espelho quebrado, como Lacan descreveu e como Leia mencionou num webinar passado. E eu utilizo aqui, como vocês podem ver, esta lupa para explicar o que acontece através dessas fases. Eu coloquei aqui em evidência a fase sensorial, aqui na parte esquerda dessa linha do tempo. Então, antes da fase do desenvolvimento emotivo e psicossexual. Então, essa lupa evidencia a fase sensorial de desenvolvimento. E eu acho que acontece algo na passagem ao processo de representação, justamente devido ao ataque ao trabalho cognitivo que as ligações, inseguras, fracas ou ambivalentes podem provocar. E aqui há um aspecto muito importante. Deve ter ocorrido alguma coisa justamente nessa fase de passagem no processo de representação. Este processo de representação ocorre ao redor dos 2 anos de idade e a criança, naquela fase, naquela idade, consegue aceder a palavras para a representação de si, como representação e se há problemas justamente nesta fase, isto poderia, gerar compulsões que irão se desenvolver na idade adulta. As hipóteses que foram apresentadas aqui também são suportadas pela pesquisa de Mary Ainsworth, em 1969, relativamente às reações de apego. A procura de respostas sensomotórias indica empatia. Os pacientes com toxicodependências não conseguem avançar e entrar plenamente no universo da representação. E, repito, os pacientes com dependências de drogas não conseguem entrar, avançar plenamente no universo da representação. Quando o sujeito se constitui por volta dos 2 anos de idade. Então, há uma falha aqui na linguagem simbólica que pode ser vista como um indicador do comportamento compulsivo na idade adulta. Esses pacientes têm necessidade de se sentirem inundados de sensações a todo momento, apesar das consequências perigosas e prejudiciais dessas sensações. Aqui vocês podem ver aqui em cima, na imagem superior, uma pessoa dentro do olho deste demônio. Esse é um desenho feito por uma das minhas pacientes, a Judy. Esse desenho representa exatamente o momento em que ela se tornou dependente de drogas. Então, sentir-se inundado de sensações, como se essas sensações fossem seguras, como um apego, uma ligação emocional para sentir-se vivos.
E repito essa frase que é muito importante: sentir-se inundado de sensações, como se só isso fosse seguro, como uma ligação emocional, um apego emocional, uma garantia de se sentir vivos. Bolas and Green, psicanalistas, descreveram o comportamento destrutivo como uma interseção entre comportamento biológico e psicológico. É descrito como um transtorno do apetite, um distúrbio, o desejo de comida, de álcool, remédios ou drogas, que reflete uma dor corporal, uma dor física. Então, ter que sofrer para existir é muito triste. Cada problema surge como um desafio para os pais e para os médicos que devem enfrentar este diagnóstico desconhecido. Justamente por esta razão, as inúmeras tentativas de diagnóstico só pioram a condição médica e podem aumentar o risco de estigmatização ou de rotulagem, labeling. Winnicott falava justamente de terrores psíquicos, esses estados não vivíveis, essas agonias primitivas, uma luta contra a morte, a ansiedade. Não é uma palavra suficientemente forte para expressar este estado. Esta é outra imagem, outro desenho feito por um dos meus pacientes. Vocês veem aqui este demônio, este diabo que captura essa pessoa, esse paciente. E depois tem aqui no fundo uma mão com a chave, que segura uma chave. Isto Essa é uma forma com a qual eu trabalho com esse paciente, também pedindo que ele faça desenhos para procurar interpretar o que aconteceu na vida dele quando ele era dependente de drogas. A angústia, uma marca do trauma, um elemento emocional específico ligado ao trauma. O estado de angústia prepara o organismo a um medo constante, porque algo ruim pode acontecer em qualquer momento, e é justamente desta forma que se geram os traumas. A experiência do terror, de cair de forma inexorável, é interpretada como o colapso do sonho por Décio Garfinkel. Este autor escreveu um livro, o título é Addictions, de 2011. Convido à leitura deste livro, se tiverem vontade. Trata-se realmente de um trabalho ótimo, focado neste tema. Submetido ao caos interno e externo ao mundo, o paciente enfrenta uma perda de auto-organização, de organização do self e a possibilidade de regredir a um estado de desintegração. Não há alguma gradação e alguma flexibilidade. O paciente percebe o mundo somente em preto e branco. Trata-se de uma dinâmica de funcionamento extremamente concreta que reduz o acesso às redes neurais, levando a um empobrecimento cognitivo e a uma insuficiente capacidade de interpretar os fatos e interiorizá-los.
Aqui vocês podem ver essa diapositiva, essa slide, justo para fazer uma pausa e para respirarmos um pouquinho. Como podemos explicar este pattern, este padrão comportamental através das neurociências? E chegamos à parte 3 da nossa apresentação, o cérebro e os seus percursos e as suas vias. A abordagem, neurocientífica dos aspectos neuroquímicos e neurobiológicos do cérebro sobre as compulsões. De que forma a busca do prazer e das recompensas pode, às vezes, conduzir ao abuso e à dependência de drogas? O sistema de recompensa do cérebro está ligado às compulsões. Todas as drogas e os comportamentos compulsivos, como o jogo, o sexo, o exercício físico, atuam nos núcleos do circuito mesolímbico e mesocortical, aumentando então a concentração de dopamina e, consequentemente, produzindo prazer. Aqui, vemos aqui neste esquema uma imagem do cérebro na parte verde. Estão vendo aqui onde estou mostrando essa flecha verde, indica o sistema mesolímbico. Trata-se de um sistema responsável pelos condicionamentos e do desejo. Está ligado também à aprendizagem e à motivação. E no sistema mesolímbico, há as projeções de dopamina em relação à amígdala relacionadas com o processamento de conteúdos emocionais. É por isso que esse sistema é tão importante, justamente pelo craving, pelo desejo e o condicionamento que estão diretamente relacionados à compulsão e à capacidade de aprender é outra tarefa importantíssima deste sistema. De fato, se o paciente por algum período de tempo conseguir interromper o uso de substâncias de drogas, o processo de aprendizagem será restabelecido e o sujeito, o paciente, pode aprender novamente. E isto é algo que podemos nos falar em relação às drogas, mas também a outras compulsões, porque dessa forma podemos ensinar e ajudar o paciente a aprender algo novo. E vemos outro circuito denominado sistema mesocortical, esse também ligado, relacionado às compulsões, ao controle dos impulsos e o processo de toma de decisões. Aqui mostrado em roxo, violeta, exatamente aqui há o córtex orbital frontal, órbito frontal e pré-frontal, que está relacionada ao funcionamento cognitivo e ao controle. Há conexões com várias partes do sistema límbico, a atenção, a memória, a regulação da atividade cognitiva e emocional, emotiva também. E quando pensamos
que o nosso paciente, e quando o nosso paciente não tem um bom processo de tomada de decisões, ele não toma boas decisões, então nós sabemos que pode haver limites ligados à via mesocortical relacionados com a capacidade de controlar os impulsos e compulsões. O cérebro, deixou de ser considerado como um elemento isolado em si, do corpo humano. Ele é considerado, de fato, com relação ao ambiente sensorial, emocional e cultural. As investigações, pesquisas mais recentes abriram novos caminhos que nos fazem entender melhor as patologias cerebrais e também a capacidade de adaptação do cérebro. Pesquisas recentes confirmam disfunções na atividade orbitofrontal. Isso constatado no autismo, manias, estresse pós-traumáticos, dependência de drogas, alcoolismo e personalidade borderline também. Com o trabalho de 1991, quanto às dependências químicas e alcoolismo 91, alcoolismo 95. Exatamente por esta razão, o paciente compulsivo, que também podemos denominar frontal ou frontalizado, é exatamente por essa deficiência localizada nesta região do cérebro. Como podem ver aqui, nós temos o córtex pré-frontal, aqui abaixo o córtex dorsal lateral e logo após a lateral e frontal. E é aí mesmo que se realizam as compulsões. A área orbital pré-frontal está envolvida nas qualidades prazerosas e nas interações sociais. Essa parte tão pequena é importantíssima. Exatamente esta parte que se encontra no córtex pré-frontal. A região orbitofrontal, dorsolateral, elas são afetadas e interessam esse processo. Os indivíduos têm menos capacidade de enfrentar as pressões sociais, há um atraso na maturidade das estruturas córtico-frontal que estão relacionadas com as fases iniciais do desenvolvimento. As consequências são falta de respeito para com os outros, diminuição de comportamento espontâneo, diminuição de expressão emocional, redução na capacidade de planejamento, falta de concentração, desinibição sexual ou uma redução de interesse sexual, comportamento social inadequado com déficit de controle dos impulsos. Esses indivíduos sentem dificuldades nestes aspectos. Organização de métodos de memorização e de recuperação de lembranças, seguir, por exemplo, instruções e indícios que funcionam como um orientador, um guia para a aprendizagem, dificuldade
de discriminação temporal, essas pessoas têm problemas com a abstração, têm escassas capacidades de abstração, os indivíduos são muito concretos e é algo importante para considerarmos o nosso trabalho, principalmente esses indivíduos têm dificuldade em compreender metáforas. Exatamente por isso foi que nós cogitamos, pensamos que quando não conseguimos interpretar aquilo que um paciente nos diz, pode ser exatamente devido a essa razão, porque é o paciente que tem problemas para compreender metáforas. A etiologia dessas psicopatologias, tem uma origem pré-verbal. É uma época, um período no qual o cérebro está em pleno amadurecimento, exatamente como afirmado, por Gaitonella em 2012. Se a interação de apego pode ser aprimorada, até o final do primeiro ano de idade, ou seja, quando o cérebro da criança tem a possibilidade, de guardar experiências positivas, ele vai ter também melhores possibilidades de julgar melhor as conexões futuras. Contudo, o perigo é que já em idade precoce, é necessário também realizar um cuidado, uma cura preventiva. Nós devemos pensar nisso também. Nós devemos pensar o que estamos fazendo às nossas crianças, aos nossos recém-nascidos. Se nós, por assim dizer, damos sorvete, iPad numa idade muito precoce, o que é que vai acontecer sucessivamente? Nós devemos pensar, raciocinar sobre as consequências, devemos dar atenção a isso. A descoberta mais importante de Shore, em 1996, trouxe o recém-nascido ao campo da saúde mental infantil, sustentando uma intervenção precoce sobre as crianças muito jovens. Isso é muito importante. A idade entre os 10 e 12 meses, que é o momento em que o córtex órbito-frontal está em amadurecimento. Eu acredito que seja necessário darmos atenção exatamente a essa faixa etária, a esse momento, a essa fase evolucional de nossas crianças. Sem essa intervenção precoce, algo se perde que é possível que jamais seja recuperada totalmente no que se trata da capacidade do cérebro de construir uma imagem positiva para apego e autorregulação. Eu sou sensível ao sofrimento emocional e à infelicidade dos meus pacientes adultos, e é por isso que eu continuo buscando novas respostas. E a neurociência forneceu-me respostas novas, respostas ao porquê de ajudá-los, mas eu preciso de respostas sobre o como ajudá-los. Os nossos pacientes adultos, quem sabe, possam ser ajudados de uma forma diferente. E eu acredito que seja muito importante que tornemos o mundo interior mais forte. E essa é uma boa possibilidade, a melhor forma de ajudar as pessoas. A tarefa. A tarefa é exatamente esta: criar um cérebro forte. E no caso de dependência, abuso de substâncias tóxicas ou químicas, é necessário obter a abstinência. Essa abstinência, porém, não pode ser alcançada toda de uma vez, e sim deve ser parte de um esforço constante. A vida de uma pessoa
que está fazendo este esforço não é orientada simplesmente a acalmar, a atenuar essas paixões, e sim, mas sim deve ser orientado para dominá-las. Nós sabemos que o tempo e a perseverança ajudarão essas pessoas a consegui-lo. Aqueles envolvidos pelas próprias paixões são pessoas que não têm uma alma livre, como dizia Confúcio. Um homem livre é aquele que domina suas paixões, como afirmava Tolstói. Nós somos muito mais do que um cérebro e a biologia não determina quem somos. Nós temos tempo para recriarmos tudo na vida. Na vida adulta, nós podemos tentar buscar novas oportunidades para recriar nosso corpo através o livre fluir da energia. Mas, infelizmente, nós, a esse ponto, já vivenciamos muitas dores. Nós devemos relaxar nossos corpos para equilibrarmos nossas emoções e modificar, mudar essa energia negativa em positiva. Os nossos pensamentos, que devem desacelerar pressões, medos, ansiedades. Exatamente como um dique, uma represa deve ser construída durante a estiagem para poder proteger as inundações no futuro, nós devemos preparar suficientemente a nossa percepção para não sermos carregados pela corrente, arrastados pela corrente, quando surgirem emoções fortes. Muito bonito, não? Esse entrelaçado de compulsões fez com que eu me levantasse. Agradeço a todos pela atenção, era o que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu introduzi aqui também na apresentação a bibliografia, todas as referências bibliográficas, e tudo isso será enviado aos senhores e será compartilhado sem problemas com todos. Agora, parece que sobrou bastante tempo à disposição, porque eu cheguei ao final da minha apresentação. Muito obrigada, Mara, foi maravilhoso. Parece que há perguntas, mas são italiano e havíamos pedido que tudo fosse escrito em inglês. Vamos ver então se chegam outras perguntas para você, Mara. Posso, no entanto, fazer uma pergunta? Se é fácil de responder, claro que pode perguntar. Assim, na verdade, você mencionou a representação, esse movimento da criança, em direção à representação, e isso ocorre durante 2 anos de vida da criança. Você pode explicar melhor, aprofundar melhor o que acontece nesse período vital que sucessivamente vai levar a um êxito de dependência? Não é que provocam uma dependência. O que acredito é que algo ocorre naquele momento da vida. Esse trânsito do mundo sensorial, a maneira como percebemos o mundo, esse período, de fato, é pré-verbal. E
Em seguida, quando adquiro as palavras que me ajudem a expressar tudo isso, o estado simbólico, a representação daquele objeto na minha mente, então eu posso falar dele. O que acho é que naquele momento deve ocorrer alguma coisa na vida da criança. Não sei o que, mas naquele momento o mundo interior do paciente está descarregado, com representações simbólicas escassas, faltam-lhe a capacidade de usar metáforas. E eu sempre trabalho com o mundo interior dessas pessoas, tentando nutrir esse mundo interior através da arte e de situações também que o paciente que façam com que o paciente possa ver o mundo de outra maneira, para amplificar, estender, expandir os limites daquela consciência, daquela que é a visão concreta do mundo, ou seja, que tenham mais abstração. E para esses pacientes, isso é muito positivo. Eu, eu, eu espero que tenha sido claro o que disse. Sim, eu vejo aqui que há uma pergunta de. Então, os pacientes compulsivos muitas vezes são também borderline. É assim? Como você vê essa situação? Bom, sim, estou de acordo com o que foi dito. Eu acredito que os pacientes borderline tenham este aspecto e acredito, como disse Massocan, que o aspecto borderline esquizoide é aquele que vemos na maioria dos pacientes que têm compulsões. Portanto, conseguimos compreender a dificuldade que encontramos em trabalhar com esses pacientes, sobretudo utilizando exercícios. A análise bioenergética deve ser construída sobre esses exercícios. Eu utilizo alguns métodos de Shapiro, não a catarse, naturalmente, mas alguns métodos dele, os movimentos consolatórios com os dedos, com as mãos e a respiração. Eu uso muito grounding, enraizamento com a coluna, com os olhos, tudo que permite ao paciente de se enraizar, estar presente. E estar presente naquele momento específico. Muito obrigada. Temos outra pergunta da Rosa de Filipes, que pergunta: como podemos trabalhar com crianças adotadas que tiveram um trauma cumulativo muito claro na própria infância? Bom, pergunta maravilhosa e, de fato, é um trabalho muito difícil. Eu não sei como acontece em outros países, mas aqui no Brasil nós temos um problema ligado a essa questão. Porque as crianças adotadas, por muito tempo, não sei bem o nome em inglês. Você pode me ajudar, Ana? Vivem numa espécie de lar, digamos, juntos e permanecem ali até quando qualquer possibilidade de salvar a família de origem não for avaliada. Portanto, poderia levar também muito tempo, até um ano. É um grande problema, porque quando uma criança é adotada, quando é pequena,
recém-nascida, talvez a situação seja mais fácil, porque há outra família que pode acolher essa criança. Um ano passado nesta situação é um período muito longo e temos que levar em consideração que iremos perder esta janela, digamos, crítica tão importante, e esta é uma preocupação que eu tenho também, de fato. E acredito que haja muito o que fazer neste âmbito. Se vocês fizerem parte de uma família que acabou de adotar uma criança, o que eu posso sugerir é dar a esta criança, a esses meninos ou meninas, tudo o que puderem no que concerne o trabalho de representação e ajudem-nos a entrar também na fase das representações, porque segue aquela sensorial, para ajudá-los a descreverem com palavras, para que vocês possam acompanhar essas crianças a se exprimir também, se expressar através da arte, qualquer tipo de arte. Essa talvez é uma das modalidades melhores que me vem à mente neste momento. Temos outra pergunta agora da Laura, que pergunta: podemos considerar como compulsão a obsessão pela beleza que vemos atualmente, e essa obsessão pela perfeição física, não só ligados ao fato de ser magros, mas sobretudo a imagem global e como aparecemos aos olhos dos outros. Você pode repetir a pergunta, por favor? Então, podemos considerar uma compulsão essa obsessão pela beleza e a obsessão pela perfeição física? Isso é algo que vemos atualmente, muito frequentemente, depende também da idade, também meninas muito novas têm essa obsessão pela beleza, pelo aspecto físico. É a isso que nos referimos na primeira parte da pergunta. A segunda parte é a seguinte: não só, portanto, em relação ao fato de sermos magros, mas também a imagem global da pessoa e a forma como nos veem, como os outros nos veem. Sim, acredito que sim. No início da minha palestra, eu de fato coloquei a personalidade narcisista que está na base dos transtornos alimentares. Então, a imagem corporal está ligada a esse conceito e a obsessão também, a obsessão em perseguir aquilo que é um corpo perfeito, a modalidade perfeita de aparecer diante dos outros, e isso, e há, infelizmente, médicos que permitem que seus pacientes se submetam à cirurgia estética, várias cirurgias estéticas para perseguir este objetivo de corpo perfeito, mas a imagem corporal dessas pessoas nunca chegará àquela perfeição. Por quê? Porque é um problema por si e não é o corpo, portanto, o problema, é essa barreira mental. Então, não é a compulsão, mas nós sabemos que, em primeiro lugar, há a compulsão pelos, que nós podemos ver, portanto, na imagem. E a segunda coisa é a beleza. Exato. A beleza, a imagem do corpo, está no segundo lugar como tipo de compulsão. Vi a outra pergunta, mas está em italiano, então passo à pergunta da Rossana, que
diz: gostaria de saber se as substâncias psicótropas podem desenvolver um papel na abordagem que a senhora propõe nas fases críticas. O uso de substâncias psicótropas, em alguns casos, quando necessário, na realidade, não nos interessa o uso de uma ou outra substância, porém, prescindindo de qual substância o paciente é dependente, às vezes os fármacos, o medicamento, psicótropos, ajudam o paciente a conseguir manter um controle, dos seus comportamentos impulsivos. Portanto, trabalhamos utilizando essas substâncias também quando temos equipes multidisciplinares com psiquiatras, neurologistas que nos aconselham o uso de algumas substâncias com pacientes que consideram necessário. Uma pergunta de Daniela Caldarola. Eu concordo com a senhora quando fala das dificuldades emotivas que esses pacientes enfrentam. E eu me lembro de uma minha paciente que se descrevia como uma mulher incapaz de provar emoções, uma mulher congelada. Então, não é uma pergunta, mas se trata de um comentário, uma observação de alguém que está de acordo. E, de fato, é um ótimo comentário, sim, porque há, de fato, esta situação de congelamento do corpo. Então, quando o corpo está congelado, não há possibilidade de conexão com as próprias emoções, com as próprias sensações. Então, há um estado de congelamento. Bom, Giovanni Antonio Palladie faz a seguinte pergunta: a senhora utiliza práticas derivadas da self-compassion de Neff Germer ou algum exercício de mindful eating, então comer de forma mindful, né? Sim, eu gosto muito da mindfulness, eu gosto muito dessa abordagem da mindfulness como uma forma de meditação. De fato, eu estudei a meditação, estive na Índia, mas eu acredito que seja difícil utilizar a meditação com esses pacientes. A mindfulness poderia ser utilizada porque há práticas que podem ser seguidas passo a passo. Então, eu dizia que é difícil utilizar a mindfulness ou a meditação com esses pacientes porque tem dificuldade em entrar em contato com o próprio mundo interior. O mundo interior deles está vazio. Então, quando dizemos ao paciente, procure fechar os olhos, preste atenção para o seu interior, eles sentem medo, porque ao fechar os olhos, eles só veem tudo preto dentro de si. E então eles se congelam, têm medo. E eu proponho o uso da prática da respiração profunda. Se eu penso aos meus pacientes, eu lembro de uma série de pacientes que não queria absolutamente ficar de olhos fechados durante a prática de meditação, porque ficar de olhos fechados significa estar numa situação de perigo. Então, eu uso práticas passo a passo, lentamente, e a meditação eu acho que pode ser um objetivo importante para ser alcançado com esses pacientes, mas no início do percurso terapêutico é muito difícil integrar esse tipo de prática. Eu gosto, mas é difícil, é complicado. E também gosto muito da mindfulness. Bom, visto que você acabou de falar nesse percurso terapêutico, no momento não temos outras perguntas, então eu faço umas perguntas para você. É, você quer nos contar
como se desenrola o tratamento? Você disse que intervenção catártica não é possível usar. Você pode nos contar melhor essa trajetória terapêutica que você aplica? Bom, eu vou tentar resumir aqui, quais são as etapas. Bem, hum, pelo meu ponto de vista, pessoalmente, acho que catarse seja bastante perigosa, e explico. Pensemos a um paciente com uma organização borderline. A catarse provocaria uma desorganização ainda maior do que a do paciente. Portanto, eu creio que não seja ideal, não deva ser utilizada. Primeiramente, devo conseguir acalmar o paciente, porque normalmente o paciente se apresenta num estado de aceleração nessa tentativa de escapar, de fugir da ansiedade. Então, é importante fazer com que o paciente consiga se acalmar, respirar e exatamente por isso explico ao paciente por que é importante que ele fique calmo. Eu explico ao paciente o que acontece em seu cérebro. Dessa forma, o paciente consegue ficar sentado ao meu lado, diante de mim, e, além disso, eu evito qualquer tipo de interpretação. Eu fico com aquilo que o paciente pode me oferecer. Se aquilo que ele conseguir dizer, eu acolho qualquer coisa me chegue dele, sem fazer interpretação alguma daquilo que ele faz ou diz. Eu sei que os pacientes, muitas vezes, eles têm dificuldade em entenderem, compreenderem, analogias ou metáforas, então eu uso a lentidão ocular, imagens, a música, uso objetos também que entreponho entre mim e o paciente, porque todas essas ferramentas, de uma certa forma, podem criar confins, limites, que fazem com que aquele paciente permaneça comigo. Alguns pacientes, porém, não conseguem resistir mais de 20 minutos. É realmente difícil para eles. Parece muito pouco, mas é exatamente o que acontece. Após 20 minutos, realmente eles já não resistem. A essa altura, então, devagar, paulatinamente, tento trazer a atenção para a respiração, fazemos uma pausa se for necessário, e logo depois retomamos a sessão. Exatamente como dizia durante a apresentação, é exatamente como cuidar de uma criança. Muito obrigado. Vamos ver se chegou outra pergunta, se chegaram mais perguntas. Não, eu peço desculpa, não tinha visto, mas chegaram novas perguntas e, portanto, vou ler a pergunta de Elisabetta. Quais obstáculos são encontrados com pacientes que têm problemas graves de conexão sensorial real com o próprio corpo? Sim, eu tenho muitos obstáculos encontrados, muitíssimas barreiras. No entanto, eu uso a metodologia do trabalho com a resistência e a negatividade. Primeiramente, trabalho com a transferência negativa. Eu o que quero é me conectar com o paciente e quero que esse paciente, cliente, se contacte, estabeleça um contato comigo. Exatamente, eu sei que muitas vezes o paciente não consegue uma conexão consigo mesma, e então eu quero ser uma ponte para uma conexão. Como posso dizer? Estou buscando as palavras certas aqui. É exatamente como se eu fosse um outro
id, um outro ego, que pode. Desculpem, mas eu não consigo pensar no termo em inglês agora, mas em inglês eu acho que pode ser. Eu acho que em inglês se diz como uma prótese, ou que. Ou fosse um outro id, um outro ego. O substituto. O substituto sou eu, o terapeuta. Se eu consigo fazer, estabelecer essa conexão com o paciente, então eu posso ser a ponte que vai ligá-lo a si próprio no futuro. É, certamente, durante as primeiras sessões de trabalho, esse trânsito não é conseguido pelo paciente, mas eu sou perseverante, eu continuo tentando em vezes seguidas, eu ofereço o meu coração aberto, porque a sala da terapia, o consultório, é o local no qual, como sabemos, há transferências muito negativas, então nós devemos estar presentes com nossos corações abertos. É muito duro para nós, terapeutas, estarmos ali com o coração aberto para essa transferência negativa. Chegou aqui outra pergunta de Maria Cristina. Quando lidamos em terapia com uma pessoa que sofre de bulimia crônica, o que podemos fazer para ajudá-la a livrar-se dessa compulsão? Por onde começamos ou deveríamos começar? Eu peço que responda por cortesia e repita. Claro, vou ler melhor. Quando recebemos uma pessoa que sofre de bulimia crônica, o que podemos fazer para que essa pessoa se liberte dessa compulsão? Ah, a partir de onde devemos iniciar? A bulimia é outro transtorno e, como qualquer outro transtorno, alimentar, ele prevê um trabalho idêntico àquele para outras compulsões, que tem a mesma estrutura cerebral. Nós devemos compreender o que é a parte psicodinâmica, portanto, e a bulimia, por exemplo, nós sabemos que é uma compulsão muito perigosa, exatamente, porque, infelizmente, muitas pessoas, muitos pacientes perdem suas vidas devido a esse transtorno crônico, exatamente como para a anorexia, nervosa, e isso. ah, Quer que se trate, de um homem, uma mulher, eu peço também o apoio da família. Eu trabalho com os familiares, o trabalho com eles é fundamental, porque nós sabemos que é necessário uma rede de apoio que, possa ajudar o paciente. E entre diversas opções, em alguns casos, eu proponho um centro para reabilitação que possa ajudar a encontrar uma primeira estabilização, de forma que o paciente não tenha que iniciar esse processo. É necessário, conduzi-lo a uma reabilitação para a estabilização correta, para que o paciente possa ficar em uma terapia, frequentar uma terapia em um setting, de consultório como o meu. Outra pergunta: no caso de um adolescente, os pais também devem ser seguidos por outro terapeuta para trabalhar sobre os problemas relacionais. E para trabalhar logo depois de um possível destaque do adolescente, da família, para obter um reforço, uma fortificação, um fortalecimento do seu cérebro para eventual destaque. Eu
Perdão, Lucia, você pode repetir a pergunta? Vou lê-la novamente. No caso de adolescentes em terapia, os pais desses adolescentes também são acompanhados por um terapeuta para poder trabalhar com eventuais dificuldades de relacionamento entre o adolescente e o terapeuta, também prevendo no futuro o destaque desse adolescente também para reforçar, se podemos denominar reforçar, fortalecimento do cérebro. Eu acredito que o núcleo dessa pergunta que foi colocada por Rossana é esse. Ela pergunta se é importante que os pais do adolescente sejam acompanhados também por um terapeuta, mas é claro, absolutamente, eu sempre peço aos pais que eles também venham ao consultório. Às vezes, hum, com os adolescentes, eu tenho em terapia também adultos, porque sabemos que muitos casos são realmente problemáticos e sabemos que às vezes, se nos encontramos sós com o paciente, nós não conseguimos dar o melhor em ajudar esse paciente. E é por isso que a presença de familiares podem representar uma rede de apoio. E se o paciente submetido à terapia é já adulto e já não tem seus pais, eu posso pedir também a outros familiares, um irmão, um irmão, ou quem sabe também a amigos, para que todos juntos possamos ajudar esse paciente naquela fase, naquele momento. Quanto a adolescentes, eu acredito que seja necessário que os pais sejam envolvidos na terapia, porque é necessário conseguirmos penetrar esse universo, esse mundo daquele adolescente, para conseguirmos falar a mesma linguagem. É isso que fará a diferença. Numa fase posterior, uma vez compreendido o universo daquele adolescente, é possível integrar também o apoio dos pais. E os pais devem conseguir também penetrar aquele mundo do adolescente e não o contrário, não o oposto. Agora há uma pergunta de Elisabetta. Então, se eu não me engano, a Leia quer responder. A pergunta é: o grounding não é sempre possível? Alguma sugestão quando isso não é possível? Leia, você quer responder? Eu estou lendo que a Leia gostaria de responder, mas não sei se ela consegue. Se você quiser, Leia, abra o microfone. Eu vi a Leia conectada antes. Então, se a Leia não responder, eu deixo a pergunta para você, Mara. Então, o grounding não é sempre possível por muitas razões. O que podemos fazer quando o grounding é impossível? Bom, quando o grounding é impossível, o que fazer? Então, eu utilizo o grounding spinal grounding, como, por exemplo, neste momento, eu me apoio. Se eu estou sentada, eu posso me apoiar completamente com a coluna contra a cadeira, contra um muro ou com outros suportes. Podemos também pedir que o paciente fique de pé, ou seja, o grounding pode ser adaptado de várias formas. Um exercício que propomos deve ser sempre simples,
Então, perceber as partes do corpo, sentir por uns minutos, 2 minutos. Então, exercícios também muito rápidos, também estando sentados. Podemos evitar de propor um grounding em pé, podemos adaptá-lo estando sentados, com os pés sobre o piso. Eu gosto muito do grounding espinal, porque para mim é muito útil para poder conseguir sentir, perceber a própria coluna vertebral, imaginar a própria coluna vertebral. Podemos utilizar também um fio, talvez, como referência, ou talvez uma corda. Pode ajudar a essa ideia de enraizamento. Muito bem, poderia ser uma ótima ideia. Depois falaremos com a Leia. Ela escreveu alguma coisa, mas não falou. Então, por enquanto, Leia, um grande abraço. Olá, bem-vinda. Na realidade, a minha pergunta não era essa. Eu queria saber quais são os suportes artísticos que você usa na terapia com seus pacientes. Se você utiliza alguma forma de arte, você não falou sobre tudo que você usa no âmbito artístico. Então, essa era a minha pergunta. Então, quando os pacientes, e há também, além de mim, há também um supervisor, de repente, eu posso propor o uso de um quadro, uma imagem de uma cidade, por exemplo, ou um fundo, até um pano de fundo. Ah, naquele momento, eu peço que o paciente use esta imagem e que fale sobre o que está imaginando. E naquele momento, isso gera muitos insights. E eu queria dizer outra coisa sobre isso, sobre como nasceu essa ideia. Eu não falei sobre isso de fato. Quando começamos a colaboração com o Centro de Reabilitação e eu me tornei a coordenadora dessa equipe, eu tinha uma paciente e tinha grandes dificuldades. E ela ela tinha feito, não tinha vivido muitas experiências. Era uma pessoa, de fato, com poucas experiências. E para compensar esta situação, eu pensei em criar um grupo de pessoas, das quais eu era a líder, né, a guia desse grupo, e trazer a esta pessoa junto a todos os outros, levar, perdão, essa pessoa a visitar museus, assistir peças de teatro e introduzir, portanto, a arte na terapia. E no começo, todos se queixavam dessas minhas propostas: "Ai, não quero, ah, que tédio, não quero ir para o museu". E depois estavam no museu, num teatro e ficavam, assim, admirados, por quanto fosse agradável a experiência. Então, em seguida, eu convidei essas pessoas, esse grupo, a a reentrar nessa pequena comunidade dentro da qual tinham iniciado o fazer uso dessas substâncias, dessas drogas, voltar para naquelas comunidades e contar e relatar, devolver algo àquela comunidade do que tinham podido obter, dos resultados que puderam obter. Alguns aprenderam a capoeira, outros aprenderam inglês, outros.
aprenderam a usar um computador, portanto, ah, várias capacidades como desenhar, pintar, porque desta forma conseguíamos devolver algo àquelas pessoas que sabemos que tinham uma enorme sensibilidade. Sabemos que muitas vezes esses pacientes têm um grande nível cognitivo, um grande valor, uma grande inteligência, mas o método que nós desenvolvemos era voltar nessa comunidade e dar algo, devolver algo a quem ainda não tinha recebido. Então, era como devolver alguma coisa. Então, nós começamos essa iniciativa no centro de reabilitação e esta é a forma com a qual eu introduzi a arte no meu trabalho. Então, fazendo propostas para irmos aos cinemas, livros para ler. Então, faz sempre parte da minha a atuação. Então, incentivar o paciente a explorar, a conhecer e divulgar o próprio conhecimento, porque dessa forma se desenvolve uma área específica do cérebro que permite, de fato, potenciar a melhora, portanto, do paciente. Muito bem. Que trabalho maravilhoso, Mara. Agora vejamos se temos mais um pouco de tempo. Então, Verônica, no contexto do trauma cumulativo e da influência materna no sistema nervoso, podemos considerar a presença e a transmissão do trauma transgeneracional como entendida por Cais na formação da compulsão. Oh, meu Deus, belíssima pergunta, mas muito difícil responder essa pergunta. Bom, eu acredito que se conseguirmos compreender o trauma cumulativo no da maternidade, este torna-se um aspecto muito importante. E confesso a vocês que não podemos nos afastar do trauma transgeneracional por medo. Na realidade, é um aspecto que permanece aberto, é uma janela que permanece aberta. Não sei, na realidade, como trabalhar desta forma. Eu me concentro normalmente no recém-nascido e na mãe. Isto sim. Porém, eu acredito que é possível, mas não sei como trabalhar com este aspecto. Porque eu simplesmente suponho, faço suposições sobre o que pode haver, e é difícil então pensar em qual trabalho realizar com os pacientes. Bom, muito obrigada pela sua resposta. Magda escreve, muitas vezes é sentida muita negatividade como conta a transferência e como você maneja tudo isso? Como é que você se conecta com esse coração aberto? De que forma você trabalha? Isso é realmente importante. É uma pergunta muito importante e eu creio, que esse seja o resultado do trabalho de uma vida inteira. Quando comecei a estudar Reich, estava na universidade, era muito jovem, e naquela altura eu disse: Uau! Mas o que me diz esse homem? Eu o adorei, eu realmente o adorei, adorei o trabalho que fez. E comprei seu livro, o livro de Reich, a Bíblia de Reich, como é denominada, o seu livro. E no primeiro capítulo da sua obra do seu trabalho sobre a transferência da negatividade, que eu lia, relia muitíssimas vezes,
E logo comecei a trabalhar exatamente como dizia Rai. Ele nos diz que nos primeiros 6 meses é necessário trabalhar com a transferência negativa, porque se não o fizermos, então todo o trabalho feito posteriormente poderia, pode ser que não chegue a bons resultados. E, portanto, eu posso dizer que sou uma especialista nisso. Quando o paciente ahm, fica comigo e ele me diz: ai, mas doutora, mas a senhora é fantástica, e assim por diante. E eu pergunto, mas o que você. O que é que você gosta de mim? Ou o que não gosta de mim? O que pensa? Gosta da minha voz, das roupas que uso? O que pensa do meu consultório, da decoração que há aqui? Eu tento investigar melhor. Por exemplo, então ele diz: ah, não, seus óculos, eu não gosto muito dos óculos. É necessário, eu vou em busca disto, porque para alguns pacientes é muito difícil. eh, Falar e nisso dizer a verdade, porque eles querem ser aceitos por nós. E se eu dissesse a eles, ou se me dissessem, não gosta da minha voz, eles acham que não vou ser aceitos, mas o que eu quero realmente saber é o que pensam de mim. E isto é o que explico aos pacientes. Eu lhes explico exatamente a razão pela qual ponho essas questões. E a partir do momento que explico tudo isso, eles compreendem e aí me dizem: mas não é que você poderia mudar, modificar a iluminação? Não é que dava para mudar o perfume ambiental também? Ou, por exemplo, se falamos de diferenças e dizer: ah, eu gosto disso, não gosto daquilo. Dessa forma conseguimos realmente observar que o comportamento agressivo hum, ah, é, no mínimo, reduzido. E o meu coração se torna mais aberto. Eu posso também dizer: espera, você foi algo agressivo para comigo. E agora, tem que me dar uma pausa, eu tenho que tomar uma pausa, e eu peço que essa pessoa respire, e fazendo isso, eu mostro a eles as minhas emoções. Às vezes, ao contrário, eu fico congelada porque estou diante de um comportamento muito agressivo e digo isso ao paciente. Eu digo: eu estou congelando. Então, eu peço uma pausa, porque é algo que devemos construir paulatinamente. Portanto, muito obrigada. Eu acredito que tenha chegado o momento de encerrar. Há outras perguntas, não muitas, mas há perguntas de Cláudia, Cristina, Antônio e Margarida. Não sei o que fazer, são quase 8 da noite aqui. Sim, eu acho que tenha chegado a altura, o momento de encerrarmos. E a Alessia, nossa coordenadora, nos confirma isso. Portanto, não me resta aqui agradecer a todos, agradeço especialmente a Mara por tudo aquilo que nos deu esta tarde, porque você realizou um trabalho grande, maravilhoso. Foi um prazer estar aqui com Mara e todos os participantes. Éramos muitíssimos hoje, portanto, agradeço a todos, agradeço a Ana Lúcia e muito obrigada a todos e até breve. Até a próxima vez.